Vamos orar? Pai amado, nos achegamos, ó Pai, a Ti, nessa manhã tão agradável, esse friozinho, podemos nos aquecer com nossas vestimentas, com os abraços, com o alimento que já podemos desfrutar. E agora, Senhor, pedimos que o Senhor aqueça, ó Pai, nossos corações com Teu Espírito Santo, nos esclarecendo, Senhor, sobre a Tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor quer ministrar em nós, ó Pai, aquilo de que tanto necessitamos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar aqui o desafio de Êxodo 20, que é a gente olhar cada um dos mandamentos com mais atenção, mais cuidado, com critério, né, de olhar toda a palavra, né, lê-lo à luz de toda a palavra. Deus falou, então, Êxodo 20, todo mundo, versículo de 1 a 4. Filho, pega água para mim, por favor. E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Na verdade, continua. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, obrigado, filho, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Amém. Então, o povo chegou aqui numa caminhada de mais de 2 meses. Fala ali que é no capítulo 19 que 3 meses, né? Mais ou menos isso aí, 2 e 3 meses, porque eles começaram no primeiro mês. E aí chegaram agora no deserto do Monte Sinai, aos pés do Monte Sinai ali. E Deus traz essa aliança, né, como a gente já tem visto aqui. A tia Cíntia, a Adriana trouxe na semana passada já o primeiro mandamento. Mas eu queria só, porque faz muito sentido com o segundo aqui, retomar, por exemplo, o que é a aliança. A aliança é uma união sobre algo que não acontece naturalmente. A gente não faz uma aliança, por exemplo, com o alimento, né? A comida. A gente precisa comer, naturalmente a gente vai comer. A aliança de um casamento, por exemplo, pressupõe que a gente vai firmar certos pactos que naturalmente não aconteceriam, né? Então, existem pactos velados, né? Por exemplo, na amizade, entre pai e filho, às vezes de maneira explícita, mas muitos deles de maneira implícita. E aí é muito interessante perceber que Deus se revela para a gente por meio de maneiras que a gente compreenda, né? Porque Deus é, como o teólogo Rudolf Otto fala, totalmente outro. Karl Barth usa muito isso também. Ele é o totalmente outro, é o inalcançável. Então, para que nós possamos ter acesso ao Senhor, a gente precisa da revelação numa sarça, né? Numa multiplicação, em coisas que a gente consegue enxergar. E esse texto
esse mandamento é uma revelação do Senhor também. E ele se utiliza de uma estrutura, de uma aliança que era conhecida no Antigo Oriente entre os senhores feudais e os vassalos. E isso é muito legal a gente comparar, porque, como a gente já falou aqui algumas vezes, eles estão saindo da realidade de escravidão. E qual a diferença, né? Na escravidão, eles não têm direito nenhum. Eles são propriedade, eles são dominados, eles não têm direitos e eles são forçados a trabalhar. Já na vassalagem, já é uma outra ideia. Até nobres podiam participar dessa aliança. Então, é muito interessante perceber isso, que Deus vai utilizar dessa maneira de se pensar da época para construir essa relação. E algumas características que a gente pode perceber, por exemplo, o status do escravo, como eu falei, é propriedade. Do vassalo, pode ser qualquer um, pode ser inclusive alguém da nobreza. A relação é fundada numa fidelidade e mutualidade. E é sobre isso que Deus nos convida aqui a olhar, e assim como convidou o povo de Israel, a fundar um relacionamento. E aí Deus vai trabalhando nesse relacionamento que a gente sabe que começa aqui, como a gente acabou de ler, com um querigma, uma boa nova. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Então, essa relação, ela é baseada na graça. É muito bonito perceber isso, que, diferentemente do que eles já tinham vivido, primeiro que não havia acerto de nada, eles só obedeciam. Agora, eles são recebidos por Deus, pela graça, pura graça. Por meio dessa graça, Deus propõe esse relacionamento. E aí ele traz essas diretrizes dessa relação. Então é legal a gente olhar por essa lente. Não é uma lista para que eles sejam aceitos, sabe? Então vocês vão cumprir isso aqui para que vocês sejam aceitos. Não. Existe agora, a partir de agora, uma relação que nós vamos viver. Para isso, vocês precisam fazer isso, isso, isso. Ou seja, faz parte desse relacionamento, assim como a gente vai perceber, se a gente pensar nos nossos relacionamentos, determinadas diretrizes. E a gente sabe, depois do desenvolvimento com os profetas, Oséias, por exemplo, vai fazer referência ao casamento. Então, uma relação de casamento. Depois a gente vai ver relação de paternidade. E Deus vai trazendo para o povo essa mudança, essa ideia de relacionamento cada vez de maneira mais profunda, baseado naquilo que a gente conhece. É claro que a relação que a gente tem com Deus ela é única, não é como com um ser humano, mas a gente vai ter essas referências. E assim, quando a gente para olhar todo o Antigo Testamento, mais precisamente a Torá, o Pentateuco, a gente vê 613 mandamentos. E eles são divididos em morais, cívicos, cerimoniais e judiciais. Não de maneira explícita como esse, eles estão ali também de maneira implícita, às vezes. Os comentadores, que judeus muitas vezes retiraram para poder compreender, analisaram e foram chegar nesse número. Muitos deles a gente vai perceber hoje apenas como princípios, porque Jesus, por exemplo, a questão do sacrifício, Jesus já cumpriu de uma vez por todas. Mas os morais, por exemplo, esse que nós estamos lendo aqui, e a gente vai tentar desenvolver um pouco mais, vão guiar a gente de maneira mais objetiva
De qualquer maneira, eu queria deixar isso bem claro aqui, né, que essa aliança proposta por Deus, ela nunca foi algo... vocês serão aceitos por mim se vocês cumprirem. Mas são diretrizes para fundamentar ou fundar um relacionamento. Mesmo assim, eu queria trazer uma outra questão, que até foi no dia da aula da tia Cíntia, o Rodrigo trouxe a questão, que não é uma questão nova, né? Na época da Reforma houve muito essa discussão. Eles chamam de nomismo e antinomianismo. Nomismo é o quê? Você precisa seguir determinadas regras para se salvar. Só que a Reforma questionou completamente isso e falou, não, a fé é pela graça. Né? A salvação é pela graça, melhor dizendo. E aí Tiago diz, não, mas fé sem obras é morta. E aí entra nessa complexidade, né? Nessa dificuldade que vai se arrastar por séculos. E aí, por isso que eu estou falando essa questão, né, de que não é uma lista para que sejamos aceitos, porque senão nunca seríamos aceitos por Deus, né? Mas sim para que nós pudéssemos enxergar qual é o desejo desse Senhor e que, né, como uma relação aqui de vassalagem, que depois, claro, foi ficando mais claro numa relação de paternidade ou numa relação de casamento, a gente consegue perceber isso, né? Como um pai que não vai mandar o filho embora de casa porque ele não cumpre aquelas coisas, né? Quer dizer, depende, mas enfim, depende do pai, né? Mas essa discussão, ela existe e eu acho que não é algo que se bate o martelo, mas algo que a gente busca fazer a harmonia, né, sobre isso. E tem a ver com o que eu vou trazer para a gente aqui sobre esse segundo mandamento. Porque ele diz, né, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra e tal. Então a Adriana trouxe na semana passada, não terás outros deuses. E agora a gente lê, não farás para ti nenhum ídolo. Então olha que interessante, né? Uma coisa é não ter outros deuses. Isso tem uma relação com posse, com ter, né? Você, no seu coração, você na sua intenção, como a Adriana trouxe, você cogitar possibilidades, você cogitar se mover, né? Se motivar por determinadas causas. Isso faz com que isso se torne seu Deus. E agora a gente vê, não farás. Então percebem aqui essa relação entre fé e obras? Fazer, agir em relação àquilo que nós cremos. Aqui a gente pode ver, literalmente, que criar uma imagem é abominável a Deus. No entanto, quando nós ouvimos a palavra e quando nós cremos, quando nós buscamos a Deus, não tem como a gente não fazer uma imagem na nossa mente, né? Uma representação de quem é Deus. E é isso que é lindo, porque o que Deus está dizendo aqui é que Ele não se limita à imagem que nós criamos sobre Ele. Sabe quando a gente quer dizer, porque Deus é assim, porque Deus é assado, e Ele faz assim, e Ele faz assado. Não, isso aí não é Deus, isso aqui não é. Não faças imagem. E a gente aprende a ter essa abertura para esse totalmente outro, a ouvir o Senhor, a estar aberto e não enquadrar Deus dentro de um paradigma, não enquadrar Deus dentro de um conceito. Então, se desse para resumir esse versículo, é claro que, enfim, tem muita coisa para falar dele, né? Seria isso, que nós precisamos ter os nossos ouvidos atentos
os nossos olhos atentos. E quando a gente começa a achar, mas Deus é assim, a gente está cometendo idolatria. Bom, e aí tem a ver também, consequentemente, com aquilo que a gente vai fazer achando que agrada a Deus. Porque a gente sabe como Ele é. E, gente, é tão interessante, né? Tomando de novo nossas relações conhecidas, né? O casamento é muito assim, né? Tem muitas brigas porque a gente acha que o outro vai gostar daquilo que a gente vai fazer. Não é assim? E a gente faz, depois, nossa, você não falou nada, que eu fiz isso e aquilo, e você nem, nossa, oxi, você fez o que você quis, eu não pedi, né? Começa a confusão. E não é diferente com o Senhor, assim, essa nossa abertura permite que a gente esteja atento à palavra e ao Espírito Santo. Porque muitas vezes a gente olha para a pessoa e fala, mas aquela vez foi assim, assim, assim. Mesma coisa na palavra. Mas aquela vez foi assim, assim, assim. Então dessa vez vai ser assim também. Não necessariamente. Então Deus está mostrando aqui que Ele não é um ídolo. Ele não é alguma coisa que você manipula para poder receber o que você quer. Tem muitas características para a gente pensar sobre isso, né? Mas falando sobre esse fazer algo pensando que Deus vai gostar, a gente vai ver daqui a pouco com o bezerro, né? O bezerro é interessante porque quando eles constroem, eles falam, esse é nosso Deus que nos tirou da terra do Egito. Então olha que interessante, a imagem que eles fazem de Deus, né? Porque na cabeça deles, o que eles viviam era aquilo, eles conheciam aquele Deus lá no Egito, né? E na cabeça deles era o Deus feito de ouro, era o Deus feito... Olha que engano, que coisa absurda, né? Mas isso serve para a gente olhar para a gente vai chegar lá. Outra coisa, né? Lá em Josué tem uma briga porque os filhos de José, né, estão para lá do Jordão e, né, não querem ficar indo do outro lado para poder adorar. Só que o templo, isso é um pouco mais à frente, né, Josué, mas só para fazer esse exemplo, eles vão lá para não ficar indo no tabernáculo, eles vão lá e constroem um altar. E isso é abominável ao Senhor. Por quê? Porque não foi como Deus queria que fizesse. Deus queria o povo unido. E a gente pode meditar sobre essas coisas e entender muitas coisas sobre esses mandamentos, né? Sobre o que Deus fala. Mas nem sempre a gente vai entender. Isso tem a ver com essa abertura também. Falar, Senhor, amém. Não sei porquê. Né? A Adriana me pede para fazer umas coisas que eu não entendo também. Mas enfim, né? Só vai. Só vai. Faz por amor. E, enfim, um exemplo gritante, né, que eu já contei aqui na igreja, já me apavorou, né, na época que o Benjamin era pequeno, é Jefté, né, de oferecer a filha para Deus, né? Quem disse que Deus queria aquilo? Então, é isso que fica, sabe? A gente tem uma história de início das religiões entre os povos que tem muito relação com essa dificuldade em manipular o meio. Então, as pessoas estavam com fome. Como é que vai cuidar, por exemplo, da chuva? Eles precisam da chuva para molhar a plantação e eles comerem. Eles precisam da boa terra, eles precisam da germinação daquilo tudo. Então eles criam ídolos para essas coisas. E eles começam a fazer ofertas para que eles possam receber. Né? Então olha só, onde é que está aí a idolatria? A idolatria está nessa manipulação de Deus, ou nesse convencimento de Deus, nessa barganha, para que Deus faça o que eu quero.
ou os deuses, né, ou os ídolos. Então eles faziam isso, eles criavam os vários deuses, né? Daí que vem o politeísmo, porque é um ídolo ou um deus para cada necessidade humana. E são necessidades, como a Adriana falou, são necessidades justas. Quem não precisa comer? Né? Deus da proteção dos filhos, sei lá, contra tragédias ou contra assassinato, seja lá o que for. Então, havia um Deus para cada coisa. Depois, o que vai acontecendo? Com as tecnologias e tudo, os deuses começam a se tornar ultrapassados, porque você não precisa mais de um Deus que é só para aquilo, né? Por isso que ele é ídolo. E aí começa a fazer o seguinte: não, a gente precisa ter um bom comportamento na sociedade, porque tem gente aqui que não tem jeito, né? Tá estragando tudo, tá? Não cumpre as regras, e isso e aquilo. Então se cria deuses para poder tornar a sociedade moralmente aceita. Mais uma vez, deuses que servem a propósitos humanos. Então, isso são características da idolatria. Deus como meio para a humanidade alcançar o que ela quer em si mesma. E aí o que se faz? Oferendas, súplicas, sacrifícios. É por meio dessa barganha que você mexe com esse ídolo, né? Você faz com que ele te obedeça, de certa forma. Então isso tem relação com o texto também, quando diz que não farás para ti nenhum ídolo, porque a gente faz esse ídolo segundo a nossa vontade. A gente cria o ídolo segundo o nosso querer. E hoje, com o individualismo, não é nem mais algo social, é algo individual, porque os meus desejos talvez não sejam de vocês. Então, eu vou criar esse ídolo, e muitas vezes esse ídolo é o próprio Deus, o próprio Jesus. Eu começo a fazer imagens, eu começo a criar expectativas e representações desse Deus para que ele atenda à minha vontade. Eles são os escravos, os ídolos. Os ídolos são os escravos da vontade humana, manipuláveis por rituais. Isso não é um relacionamento. Então Deus chama para relacionamento. E esses mandamentos, eles servem para nos orientar em relação a um relacionamento que agrada ao Senhor. E aí, vários exemplos que a gente pode ver na Bíblia, né, a grande parte da Bíblia, mostrando o quanto que, mesmo depois de Deus se revelar com seus mandamentos, mesmo depois de Deus se revelar na plenitude dos tempos em Cristo Jesus, o ser humano ainda continua criando imagens de Deus. Por exemplo, quando a gente vê lá em Lucas 9, né, 51, os discípulos pedem para Jesus fazer cair fogo do céu em cima dos samaritanos. Percebe a relação de idolatria? A minha vontade é que esses caras queimem. Então, Jesus, faz cair fogo do céu. Jesus fala, não, vocês não sabem de que espírito vocês são, porque espírito de ídolo é que não é. Vocês são do Deus Criador, aquele que cria e redime a sua criação, e que ama, e que chama para andar junto, como foi com Adão, lá no jardim, com Abraão, Isaac, Jacó, e o Deus em Jesus, o Jesus. Então, em Tiago, por exemplo, Deus como nossa imagem e semelhança. Deus como nossa imagem e semelhança é aquele que faz a nossa vontade, né? Tiago fala, pedis e não recebeis porque pedis mal, para o vosso próprio deleite. Não é? Então, Deuteronômio 5, 6, vamos ler? E Deus vai se revelando. Acho que vai. Quem achar e puder ler.
Eu sou o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Então é o Deus de liberdade, o Deus que liberta e não que nos escraviza, nos dá dignidade. É o Deus que nos dá a possibilidade de não sermos presos aos nossos caprichos. E a gente tem duas maneiras, né, de seguir nessa idolatria. Uma maneira laica, que a gente faz tudo, a gente faz de tudo para nos agradar. A gente, eu não estou nem pensando em Deus, só estou querendo fazer, né, o caminho aqui do meu jeito, porque, enfim, a vida é minha, né? Então eu vou fazer de um jeito que eu bem entender. Mas tem também a via da religião. E essa via da religião, né? Como eu falei aqui, a gente faz de tudo para agradar a um Deus que nós mesmos fabricamos. Então, beleza, não estou fazendo para mim, estou fazendo para Deus. Mas esse Deus é um Deus que eu sei que lá na frente vai fazer aquilo ou aquilo outro para mim. E são coisas legítimas, né? É interessante perceber que até mesmo para alcançar o céu, até mesmo para receber o céu, a gente começa a servir a Deus e ter uma vida de regra, né? Eu vou seguir isso aqui porque eu quero, né? Ou seja, as oferendas, as súplicas, os sacrifícios, porque eu quero alcançar o céu. Porque esse Deus, esse ídolo, vai me dar o céu. E outras coisas também. Eu vou servir, vou fazer minhas oferendas, minhas súplicas, porque esse Deus vai me dar alegria. Eu vou fazer minhas oferendas, minhas súplicas, meus sacrifícios, porque esse Deus vai abençoar meu casamento, vai me dar prosperidade. É como se eu estivesse dizendo, vou dar o exemplo de novo de coisas que nós conhecemos. Eu vou casar porque eu quero ser feliz. Então minha mulher vai me fazer feliz. Eu vou casar porque minha mulher vai isso ou aquilo, né? Como a gente tem há 2 domingos aí pensado. O relacionamento que Deus propõe para a gente é diferente disso. É você caminhar junto, compreendendo que Deus é este ser que nós não vemos, mas que se manifesta em tudo de maneira maravilhosa ao nosso redor e que nós podemos viver esse diálogo, esse prazer de andar junto, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide. Não é assim, eu não estou tendo agora, mas Deus há de dar no futuro. Percebem a mudança do pensamento? A mudança do pensamento é como num casamento. Eu estou aqui com você na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. O importante é que nós estamos juntos. É esse o relacionamento que Deus chama. É claro que a gente sabe que a gente está se relacionando com alguém que não é feito de carne e osso, que é o Deus Todo-Poderoso, aquele que até morre por nós. E assim o fez. Então nós confiamos, sabendo que se ele não fez, se estamos passando alguma luta, não é porque ele é fraco, não é porque ele não dá conta de resolver, mas é porque de algum jeito aquilo é importante para vivermos. Então, a fé, é interessante ver a raiz da palavra fé no hebraico, que ela tem a ver com permanecer firme. Então, é muito mais algo em relação ao nosso caráter do que a nosso próprio prazer. E quando a gente muda essa perspectiva, Deus se torna um ídolo. Assim como, de novo, o cônjuge muitas vezes é o nosso ídolo. Assim como o nosso filho, muitas vezes, é o nosso ídolo. Porque ele não faz a nossa vontade, aí a gente fica, não quero mais saber de você, né? Ou então, quando faz a nossa vontade, ele é queridinho, ele é bonitinho.
Ou o filho em relação ao pai. Ele ama o pai, ama a mãe, porque faz tudo o que quer. A hora que o pai fala não, fecha a cara para o pai, para a mãe. Então, o que Deus nos chama é isso. E é tão maravilhoso, porque, assim como a gente vê aqui nos 10 mandamentos, essa relação com o Senhor baliza a relação com todos os outros seres da existência. É o que vai fazer com que a gente veja o outro com respeito. É o que vai fazer com que a gente não torne o outro o ídolo. É que a gente não manipule ou faça do outro, né, uma imagem que nos satisfaça. E a gente acaba fazendo isso com tudo. E hoje em dia mais ainda, porque a tecnologia nos exercita nesse pensamento. A tecnologia é feita para facilitar a nossa vida, né? Então exercita o nosso pensamento para essa relação de escravidão. E, enfim, tem até uma música que fala que o cara quer tacar o celular na parede. Vocês já ouviram essa música? Nossa, a gente ouve, gente, que lá na vizinhança o pessoal fica tocando essas coisas. Enfim, sei. O cara está tentando falar com a moça e não consegue. Aí ele quer tacar o celular na parede. Porque é isso, né? Quando você transforma alguma coisa em ídolo, aquilo não satisfaz o seu desejo, porque o ídolo é isso, como eu já falei, né? É aquele objeto que satisfaz o nosso desejo. Quando isso não acontece, você quer banir. Não existe mais. E com Deus não é isso. Com Deus é relacionamento. Então, a gente vai ver, por exemplo, em vários lugares, né, que a gente podia ir exemplificando. Mas vou falar aqui do Salmo 3. Muito lindo esse salmo, depois leiam. Que é um salmo de Davi. Ele está fugindo do seu filho Absalão. Ele é rei, mas ele está fugindo. A gente já viu essa história lá em Reis. Imagina a dor profunda dele. Ele fala, inclusive, que não. Ele pede que não matem, né, o filho dele, apesar de que o filho dele quer matar ele. É lindo, né, gente? Essa história é linda demais. E nesse salmo ele fala com o Senhor que ele dorme tranquilo, mesmo fugindo do filho, mesmo tendo um exército enorme atrás dele. Mesmo não sabendo como vai ser o amanhã, mesmo por sofrimentos justos, no sentido de sofrer pela pátria, né, pelo país dele, por Israel, que agora estava nas mãos de alguém que o oprimiria, ele consegue colocar a sua confiança no Senhor. E ele fala que Deus é sua glória. Nós precisamos estar a serviço da vontade do Senhor e não o Senhor a serviço da nossa vontade. É um relacionamento em que, sim, assim como o casamento, nós reconhecemos Deus como esse totalmente outro e que nós temos essa abertura para poder ouvi-lo, para poder não encaixotá-lo, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que Ele é que tem a boa, perfeita e agradável vontade, razão, solução de tudo. Então, nós precisamos nos renunciar e aceitar os seus próprios métodos. Esvaziar-nos de nós mesmos para nos encher de Deus. Mas isso perpassa na verdade, exige um trabalho de reflexão. Exige o trabalho, a gente pode ver, enfim, outros salmos, Salmo 46, por exemplo, né, a gente estava lendo ontem. Ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se lancem nos mares, ainda que os reinos se destruam, mesmo que tudo se destrua, o Senhor é a nossa alegria. Estar com Ele, sabe, é a grande graça da vida. Então, a gente precisa ter essa reflexão no sentido de nos conscientizar de que o homem faz
não leva à salvação. Isso é algo pessoal, nós precisamos nos conscientizar disso. O homem como um todo, né, as sociedades, a tecnologia, seja lá o que for que tiver de avanço, aparentemente, né, entre aspas, o avanço, não é a solução. Por quê? Porque a gente já viu a história. A gente viu o ápice da tecnologia, né, se tornar, sei lá, a fissura atômica, se tornar uma bomba, todo o conhecimento se tornar em arma. A gente sabe que o caminho do ser humano é destruição. Então é se render e falar: Deus, eu não sei andar sozinho. Então não faz sentido idolatria. Porque idolatria é usar alguma coisa ou o próprio Deus para o meu serviço. Mas que serviço é esse que eu quero? Que eu não quero. Eu sei que não vai dar certo. Então passa por esse caminho de reflexão. E uma reflexão pessoal também. Termos nosso exercício de olhar para nós mesmos e vermos o quanto que nossas ações já nos levaram para lugares horríveis. Sabe? A gente precisa ter essa reflexão constante. Esse humilhar-se é um exercício constante, proposital, de afligir a alma, no sentido de olhar para a vida e falar: Deus, eu não dou conta, eu não sei fazer as coisas sozinho, não sei. Olha aqui, esse dia. Olha aquele outro dia. E nós temos pelo menos uma situação na vida que nos faz olhar e falar: nossa, socorro, nunca mais eu quero me afastar de ti, Senhor. Nunca mais, porque olha o estrago que eu fiz. Isso é temor. O temor é a gente saber quem nós somos e saber quem Deus é. Não no sentido de encaixotar, mas no sentido de extrapolar. Ele é aquele que tem as palavras de vida eterna. E o Senhor nos diz que a salvação é conhecer a Deus e a Jesus. Ou seja, é justamente isso. A salvação é a libertação dos nossos auto-enganos. Eu não dou conta, mas o Senhor dá. Porque o Senhor não só criou, mas o Senhor redimiu. O Senhor é aquele que nos momentos, e a gente precisa trazer isso à memória, tantos e tantos momentos que nós vivemos, que se não fosse pela palavra do Senhor, se não fosse assim: Deus, o Senhor não gosta disso, e eu nunca mais quero me afastar de ti. Nunca mais, porque eu não gostei de quando eu me afastei. Então, eu quero ficar aqui. Nesses momentos que a gente viveu isso, a gente percebeu o que é vida. Sabe? Então, conhecer a Deus e conhecer a Jesus é isso. Então, é meditar na palavra, não apenas cumpri-la. Quando a gente medita nos mandamentos do Senhor, a gente está compreendendo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Dentro da nossa limitação intelectual. Dentro, às vezes, não é intelectual, mas isso é interessante a gente pensar também. A gente não é só intelecto. Às vezes, a razão não compreende. Por exemplo, eu sei que Deus quer que eu vá ali e converse com aquele morador de rua. Não faz sentido, porque eu sei que aquele cara mora ali, há não sei quanto tempo, já deram doação para ele, isso e aquilo, a minha vontade é seguir. Mas existe uma maneira de viver que não é racional. E a gente vai até lá, e a gente obedece, e a gente sente muito mais do que alegria, muito mais do que... A gente sente a presença do Senhor conosco. E isso vale qualquer coisa. É essa a intenção que o Senhor nos coloca no nosso coração, de caminhar com Ele. Muitas vezes a gente vai questionar, como em qualquer relacionamento. Muitas vezes a gente vai
não concordar, mas, assim como qualquer relacionamento, vale mais a pessoa do Senhor ao nosso lado do que qualquer outra coisa, principalmente a nossa vontade. Que a nossa vontade realmente esteja escrutinada ao ponto de perceber que é destruidora, mesmo que aparentemente boa, mas que fazer aquilo que agrada ao Senhor, porque é gostoso estar em sua companhia, porque é maravilhoso ouvir a sua voz, porque estar ao seu lado e seguir a sua vontade é o caminho de vida, de plenitude. Isso nos faz manter firmes na busca, né? E é constante, né? Não tem como a gente olhar para trás e falar, eu aceitei Jesus dia tal, né? Me batizei, assim como o povo de Israel, né? Como a Adriana falou também. Não é uma história sobre eles, é uma história sobre nós, é uma história sobre a humanidade. Eles foram escolhidos ali para ser um recorte na existência, para que nós possamos refletir sobre nossa relação com o Senhor. Então, que nós possamos estar cientes de que não estamos fazendo Deus de ídolo, porque quando fazemos isso, na verdade, o Deus é o nosso ego. A gente está, na verdade, servindo nossas próprias vontades. Deixar nossa vontade de lado e nos abrir a conhecer esse totalmente outro é justamente a libertação da idolatria. Amém? Vamos orar? Ô Senhor, como é rica a Tua palavra e quão insondável, Senhor, inefável, Senhor, são, ó Pai, os Teus atributos, são, Deus, as Tuas maneiras, ó Pai, de agir, os Teus pensamentos, mas nós estamos aqui, Senhor, dispostos e sedentos, Senhor, a caminhar contigo, porque sabemos que é necessária a eternidade, Deus, ao seu lado, e ainda assim, mais e mais eternidades, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, o Criador, e não há palavras para te enquadrar, Senhor, para te adjetivar, Senhor. É por isso, Senhor, que nos colocamos em Tua presença, Senhor. É por isso que nós te buscamos, ó Pai, a cada dia. Deixando de lado, Senhor, a nossa vontade que é destruidora. Deixando de lado, Senhor Deus, nossos caprichos, nossas maneiras de fazer as coisas, Senhor. E aceitando, ó Pai, e desejando, Senhor, a Tua maneira, ó Pai. Para que vivamos, ó Pai, em plenitude. Para que vivamos ao Seu lado. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos, coloque em nosso coração uma sede, ó Pai, por Ti, e abra, Pai, os nossos olhos, nossos ouvidos, para Te perceber. Em nome de Jesus. Amém. Lembrei, só mais uma coisa, eu lembrei de uma metáfora que eu pensei, eu fiquei pensando assim, caramba, a gente tentar enquadrar Deus em alguma coisa, a gente falar sobre Deus é que nem o meu cachorro, né? Madruguinha. Tentar falar quem sou eu. Imagina. É isso que a gente faz em relação a Deus, né? E o quanto que a gente pode, né, fazer isso, né? Nomear Deus e colocar, né, imagens sobre Deus como se nós fôssemos cachorrinhos, né? Deus seria algo tão aquém do que Ele é. Só isso. Amém.